Eu vou passar um axé em ti, mas eu quero que tu entendas. O que é da espiritualidade, a espiritualidade vai tratar. O que é para o médico da terra, tu vai continuar lá no médico da terra. Tu não vai parar de tomar teu remédio da pressão. Tu não vais parar de fazer o teu tratamento porque tu precisas. Não tem essa de, tu larga tudo porque agora tu tá na cura. Isso não existe. É um trabalho conjunto. É dessa forma que a gente trabalha. E a espiritualidade tem se mantido assim. Multiverso Podcast, temporada 13. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E hoje eu tenho a honra de apresentar uma mulher de história forte. Elizabeth Correia iniciou sua caminhada espiritual ainda na infância. Em uma escola evangélica, onde sua mãe trabalhava desde cedo, já havia um contraste muito profundo. Precisava silenciar a religião de sua família. Aos 12 anos, foi iniciada na sua religião de origem, mas, como toda grande missão, sua trajetória não foi linear. Houve luta, houve tentativas. E, claro, sua caminhada também passou pelo Centro Espírita Chico Xavier, onde encontrou respostas, aprofundou sua fé e fortaleceu. Há 21 anos, assumiu definitivamente seu papel espiritual ao se tornar Ialorixá, passando a ser conhecida como Bete de Xangô. E há 4 anos depois, se consolidou como aquilo que já era como essência, Mãe Bete de Xangô. Hoje, ela não apenas carrega um nome, ela carrega uma missão. Uma mulher que guia, acolhe, orienta e transforma vidas através da fé, da firmeza e da verdade. Com muito respeito, é uma honra apresentar Mãe Bete de Xangô. Bom, eu fico muito feliz, né? E enaltecida também de fazer parte do trabalho de vocês, né? E realmente ser mãe é um peso muito grande, né? Porque a gente não tem somente o nome, é o que vem. E a gente, dentro daquilo que eu vivo, na tradição que eu pratico, nós nos tornamos Ialorixá. O que é Ialorixá? A Ialorixá, Iá é uma palavra em Yorubá, mãe. Lorixá, zeladora, aquela que cuida da vida espiritual, do santo, da vida, da trajetória de alguém, na realidade, né? E aí é isso que eu sou, uma Ialorixá. Me tornei, depois de uma longa caminhada, como tu mesmo falaste, né? De rejeição, não aceitação, porque na realidade eu não escolhi a religião que eu pratico, que eu vivo hoje. Ela me escolheu. E eu tentei fugir totalmente do meu destino. Mas aí não adiantou. Foi daqui, foi dali que eu acabei que hoje eu sou uma zeladora. E por que eu sou Mãe Bete de Xangô hoje? Xangô é o rei, é o meu Deus africano. Meu orixá, aquele que rege o meu ori, o meu caminho, o meu destino. É ele que me rege, é ele que traça a minha vida. Então eu com muito respeito, né, porque meu nome é Elizabeth, mas o meu codinome é Bete. Então eu não poderia ser simplesmente Mãe Bete. Eu fiz questão de trazer Mãe Bete de Xangô. Então quando eu me aprontei, eu era só Bete de Xangô. Para te ser mãe, Bete, tu tem que ter filhos. Para mim ser uma Ialorixá, eu tenho que ter filhos. Ninguém é mãe sem ter filhos. Então, depois de um tempo de não aceitação, foram aparecendo as pessoas no meu caminho. Aí eu atendia, eu já jogava um búzio, eu dizia, olha, eu posso te ajudar. Mas olha só, tem o pai fulano, o pai ciclano, quem sabe tu vais para lá, quem sabe, né, tu faz tua caminhada. E aí o meu orixá dizendo, filha, eu não te dei uma caminhada para tu seguir sozinha. Filha, tu tens uma missão, tu tens que orientar, né? Então foi isso que eu fiz.
depois de um longo tempo de rejeição, eu passei, então, a aceitar essas pessoas dentro da minha casa e elas, de cliente, passaram a ser meus filhos de santo, né? Da qual eu vou traçando aí do jeito que eu posso a vida deles, né? E assim por diante. A Beth veio a caráter, né? Eu Sim. queria saber o significado dessa vestimenta, o que os colares, a roupa, o que cada coisa significa. Hein? Bom, as nossas vestes, nós temos umas particularidades, né? As nossas vestes, nós nos vestimos para o orixá, né? Normalmente é o orixá da gente, o orixá regente do ano, porque para nós, africanistas, nós temos todos os anos, tem um orixá que rege. Este ano, particularmente, é ano de Ogum, o senhor da forja, o senhor da guerra, do trabalho. Então, a minha roupa tem muito verde. E a cor do Ogum, em algumas nações, é verde, verde-vermelho. Ó, verde-vermelho. Em algumas nações, dependendo da qualidade de Ogum, é azul e vermelho. Então, depende, né? Eu visto para o meu orixá e para o orixá do ano. Isso aqui nós chamamos, não é contas nem guias, nós chamamos de Delogum, aonde nós são sacralizados nos nossos aprontamentos. Isso aqui seria a Delegum do meu orixá. Meu orixá, a cor dele é branco e vermelho. Então, eu carrego, então isso demonstra que em qualquer lugar que eu for, as pessoas sabem, ela é filha de Xangô. Se a pessoa é filha de Oxum, vai carregar uma Delegum toda amarela, dependendo da qualificação daquela Oxum. E assim por diante. E ali, então, assim, a gente passa a ser reconhecido pelo nosso orixá. Porque é ele que, dentro da nossa religião, da nossa crença, é ele que rege tudo. Então, as minhas vestes, para mim participar de um rito na casa de um outro irmão, eu me visto, que isso significa que eu tenho, desta forma, eu posso participar de uma roda de batuque. Eu sou uma mulher, eu tenho que usar saia, né? Em respeito à minha feminilidade. Então, a gente se produz assim em respeito àquilo que a gente pratica. Muito bom. Eu até ia perguntar para a senhora quanto tempo de religião, mas a senhora comentou ali no início que a senhora já está há mais de 24 anos. Há muito tempo. Eu não tenho vergonha de dizer a minha idade. Eu assumo os meus 62 tranquilamente. Eu iniciei quando eu tinha 12 anos. Na realidade, como eu disse, eu não escolhi. Me colocaram. Pai, mãe, toda a família era. E aí a Beth tinha aquele problema de enxergar coisa que não era para enxergar. A Beth incomodava, a Beth tinha uma imaginação muito fértil. E aí papai e mamãe acharam que vamos acalmar essa menina colocando ela, iniciando na religião. E aí me colocaram. Muito contragosto. Como foi dito, eu vim de uma criação de uma escola evangélica, onde eu tinha que esconder. A mãe dizia, olha, não fala do que nós somos. E criança adora. Lá em casa, os meus filhos, as crianças, né, pegam uma latinha e fazem barulho. Começa a batucar. Porque o batuque, a palavra em si, batuque, é a festa, é o movimento, é o barulho. Batuque é uma união de barulhos, né? Então, as crianças gostavam de brincar. Aí eu chegava lá na escola, o que acontecia? Eu não podia dizer que eu fui na... Já hoje a minha neta já diz. A minha neta tem a liberdade e o progresso, né? E o preconceito já foram barrados, que a minha neta chega na escola e diz para a professora, eu tô com sono, professora, porque eu fui na sessão. Eu disse para ela, tu não vai mais na sessão para não ter que dormir na sala de aula. Que amada! Bom, mãe Beth, conta para nós um pouquinho qual que é a diferença, né, para quem está nos assistindo, da Umbanda, da Quimbanda e da nação, ou Candomblé. Bom, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós não fazemos o candomblé. Respeitamos o candomblé, que também nós somos uma vertente. Aqui no Rio Grande do Sul, chamamos de nação do Rio Grande do Sul. O batuque do gaúcho, né? O batuque do Rio Grande do Sul. O candomblé, tanto quanto a nação, nós trabalhamos, lidamos com deuses africanos, os orixás. Os nossos deuses vieram de territórios africanos, trazido pelos nossos antepassados, pelos escravos que aqui chegaram no Porto de Rio Grande, Pelotas e assim por diante,
né? E aí formou-se o Batuque do Rio Grande do Sul. O candomblé também é uma vertente, mas nós não praticamos. Eles têm lá o culto deles, a forma de feitura, e nós temos o nosso, tá? Então, a nação Batuque do Rio Grande do Sul, ela é feita, sim, trabalhada pelos nossos orixás, que são divindades ligadas à mãe natureza. Vou dar um exemplo. Ogum, como eu falei, né, é o senhor do trabalho, da forja. Vamos começar certinho pelo pai Bará. Nós temos Bará, senhor do caminho, o pai da comunicação, todo vermelho. Ele porque o vermelho é o fogo, é o sangue, é ele que nos dá o caminho. Bará, depois vem o pai Ogum, que é o senhor do emprego, é aquela coisa que eu já falei. A mãe Oiá. A mãe Oiá, ela vem da mãe natureza, a tempestade, os raios, o vento. As pessoas de Oiá, elas são o próprio vento, elas chegam, cheguei, aquela coisa toda, né? Xangô, meu orixá, o senhor do equilíbrio, é o pai da balança, o pai da harmonia, da justiça. Pai Odé e mãe Otim, os caçadores, eles mandam na mata, eles caçam para suas aldeias, trazem a prosperidade, a fartura e a riqueza. Pai Ossanho, o nosso médico espiritual, o dono das ervas, que trazem a cura de todas as doenças, trabalhamos em cima disso. Mãe Obá. Mãe Obá é a senhora da roda, a dona do corte, aquela que navalha, que vem para cortar as coisas negativas da vida da gente. Chapanã, Obaluaê, né? É o pai da palha, é o orixá que sofreu tanto, mas é o pai, é o nosso feiticeiro. É aquele que vem para varrer, para limpar as mazelas da vida da gente. A mãe Oxum, a senhora dos rios, a doçura, o mel, mas o mel também azeda, né? Mas ela é a senhora da doçura, aquela que cuida das crianças, que apazigua. Mãe Iemanjá, a senhora dos mares, mãe de todas as mães. E o grande pai Oxalá, né? Que é Olodumare. Na realidade, Oxalá traz a paz, a tranquilidade. É ele que nos cuida, é ele que é o pai responsável de tudo. Então, esses são os nossos orixás. E nós trabalhamos dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, na nossa nação. Vem a Umbanda. A Umbanda também é uma vertente que veio também trazida pelos nossos africanos, né? Porém, a Umbanda, ela traz uma energia também da mãe natureza, mas de uma forma diferente, que não é tanto os orixás. Tem orixás, mas é totalmente diferente. A Umbanda, nós costumamos dizer que dizem que roubaram. Eu não gosto muito dessa expressão roubaram, tá? A Umbanda, na realidade, foi oficializada em 1908 pelo nosso querido Zélio Fernandino de Moraes, que era um espírita. Num centro espírita, lá no meio de um trabalho espírita, baixou o caboclo Sete Encruzilhada, para vir dizer que a Umbanda existe. O que a Umbanda trabalha? Com a nossa terra, os índios, que aqui já estavam, né? Os boiadeiros, os preto velho, porque a Umbanda trabalha com espíritos, não são forças dos orixás diretamente, são espíritos que nós chamamos de falangeiros, né? E aí vem a Quimbanda, que a Quimbanda é o Exu, que é um guardião, que é uma outra linha de trabalho também, que também são espíritos desencarnados. A Umbanda e a Quimbanda são pessoas que já desencarnaram, tornaram-se espíritos ainda em evolução, né? Junto com a gente, que tem a missão ainda também de evoluir. Então, é assim que nós trabalhamos. A Quimbanda, a Umbanda e a Nação. Nem todas as casas trabalham com as três linhas, né? Tem lá algumas vertentes que trabalham só com a Quimbanda, ou só com a Umbanda. A sua trabalha? Na minha casa, eu trabalho com Nação, Quimbanda e Umbanda. Tem muita gente que associa Exu, Quimbanda ao mal. Tem alguma verdade nisso ou não? O mal, eu posso dizer que está no ser humano, né? O que acontece? Lá nos primórdios, né? Lá no tempo antigo, a igreja tinha que, de alguma forma, né? Tirar crédito do negro. Porque eram religiões, e é uma religião, a maioria, né, mesmo que hoje nem tanto, mas a maioria era negros.
que faziam práticas dessas religiões. Então, de que forma? Infelizmente, lá, os católicos tinham que descredibilizar, endemonizando os Exus. E aí criaram aquelas imagens do capeta, com rabinho, guampa, e ali formou-se. E aí, com o passar do tempo, aquelas imagens foram permanecendo, porque a fé está ali, né? Porque a nossa religião, ela é feita de uma forma oral, a oralidade, porque nos foi passado, nós não temos nenhum Alcorão, não temos nenhuma Bíblia, nós temos, na realidade, relatos de pessoas que, daquela época, aquela coisa toda. Então, nós temos fragmentos. Nossa religião é fragmentada. Então, a nossa religião é feita do quê? É muito mais do visual, né? Tu tens que ver algumas coisas para acreditar, né? Então, o que aconteceu? Aquelas imagens endemoniadas, demoníacas que eles fizeram, foram dando crédito na fé do povo. E elas permanecem, mas não existe demônio. O demônio está no coração do ser humano. Exu, na realidade, é um guardião que hoje, tá, nas esferas espíritas, eles trabalham lá em esferas no umbral, resgatando almas perdidas, ajudando almas que estão lá precisando de ajuda. E no nosso cotidiano, eu costumo dizer que eles são aqueles que limpam, que vêm para trabalhar, né? Só que, como são espíritos em evolução, e nós acreditamos que, por eles estarem numa faixa um pouco próxima à Terra, ou melhor, muito próxima à Terra, o que acontece? Eles acabam também cometendo pecados. O ser humano usa eles em benefício, em prejuízo de alguém. Por isso que eles tornam demônios. Mas se tu fizeres uso da religião, seja na Umbanda, na Quimbanda ou na nação, em benefício, em caridade, em pró de alguém, óbvio que ela vai ter o seu, como é que eu vou te dizer, o seu desempenho, né? Assim, melhor falando. Que bom que o Marcelo fez essa pergunta, e eu já vou aproveitar e fazer uma outra pergunta que vai mais ou menos ao mesmo encontro, tá? E o que é Kizumba? É algo negativo? É algo semelhante aos orixás? Eu tô fazendo essas perguntas aqui porque, obviamente, tem pessoas que vão nos assistir. Sim, claro. Que não sabem. Eu até desconheço um pouco essa palavra, Kizumba, né? Mas a gente consegue usar muito a expressão quinzila. Tá. Eu vou te enquinzilar com... Tu pegou a quinzila com o teu orixá. Tu pegou a quinzila lá com o teu caboclo. O que a gente usa como quinzila? A pessoa fez algo que o orixá, que o caboclo, que o Exu não gostou. Tu ofendeu, tu magoou, porque eles também têm lá as suas vidas, eles também, por estarem trabalhando conosco, ainda tem algum tipo de sentimento, algum tipo de reação, né? Mesmo sendo orixá, mesmo sendo espírito. Então, se tu fez alguma coisa, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu sou filha de pai Xangô. Como que eu posso fazer mal para alguém usando meu pai? Eu vou arrumar uma quinzila com meu pai. Porque eu estou sendo contrária àquilo que eu acredito que o orixá me prega. Se o meu pai é o pai do equilíbrio e da harmonia, se meu pai é o dono da justiça, como eu posso praticar o mal com ele? Eu estou arrumando uma quinzila. E o que seria a quinzila? É um pouco de padecimento. Aí as coisas não dão certo, as coisas começam a ficar esquisitas e a gente tem que buscar, então, resposta. E se lá num oráculo, num jogo de búzio ou numa carta, olha, tu criou quinzila com o teu pai. Então, eu tenho que fazer algo para agradar e desfazer esta quinzila que eu tive com aquele pai, né? É o que nós acreditamos. Então, a gente usa a expressão quinzila. Tu não pode quinzilar com a tua entidade, com aquele cerco que tu trabalha, né? Com aquela entidade. Vou me quinzilar com o meu Exu. Nossa, é complicado, entendeu? Digo por experiência que eu já passei por uma experiência de me quinzilar com o Exu de uma forma bem difícil. Quer contar pra gente como foi? Ai, bom, foi assim. Na época, eu não era pronta de nação. Eu me aprontei primeiro no Exu. E aí o Exu estava lá em casa e as coisas não estavam muito bem pro meu lado, né? Claro, não existe o Exu fazer tudo. É aquela coisa como Jesus sempre diz,
faça por ti que eu te ajudarei, né? Então, talvez eu não estivesse fazendo a minha parte, as coisas não estavam bem. Eu cheguei na casinha do Exu, e lá fui eu brigar com o Exu, xingar o Exu, dizer para ele, olha, eu tô te dando trago, tô te dando marafo, tô te dando isso, e tu não tá fazendo nada por mim, eu vou te colocar lá na rua, o que eu vou fazer e acontecer. Beleza, isso era por volta do meio-dia. Quando foi mais ou menos 3 da tarde, na época eu ia no banco receber o dinheiro da minha mãe, que a minha mãe tinha Alzheimer, então eu recebi o pagamento dela. Chego no banco, passo o cartão da minha mãe, o dinheiro tá lá, beleza. Vou conferir primeiro, né? Botei para sacar, cadê dinheiro? Não tinha dinheiro. Passei de novo, o dinheiro tá lá, boto lá, não tem dinheiro. Meu Deus, o que aconteceu? Entrei em desespero. Chamei gerente, aquela coisa toda. Eles estavam achando que eu estava dando golpe no banco. Nossa! Porque tá o dinheiro lá. Botei lá, cadê o dinheiro, né? Sim. Final das contas, não era nada disso. Era só o Exu mostrando para mim a força e o poder e o desrespeito que eu tive com ele. Aí eu peguei... Fiquei em desespero, a minha mãe perguntou, minha filha, meu dinheiro? Eu disse, mãe, segunda-feira vai ser teu dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu falei pro meu patrão deu dinheiro para mim, dei para minha mãe, aquela coisa toda. Eu pensei, daí eu fui na sessão, de noite teve uma sessão, o Exu chegou e deixou o recado. Gostou? Tu gostou do que foi feito contigo? Nossa. Tu tens que aprender a nos respeitar. Eu não temos força, mas tu tens força do respeito. Tu não pode simplesmente me tratar, porque se tu não fizeres a tua parte, como tu queres que eu faça por ti, né? Mas deixa que eu vou te ajudar. Isso numa sexta-feira. Na segunda-feira eu vou no banco. Aí eu fui lá na casinha do Exu, pedi perdão, meu Deus, né? Aquela coisa, aquela novela toda, né? Resumo da ópera. Eu vou segunda-feira no banco, o dinheiro tá lá. Passei o cartão, o dinheiro tá lá. Botei cartão, o dinheiro saiu. Olha. Então, eu aprendi a não desrespeitar aquilo que eu não conheço. Então, são coisinhas assim, entendeu? Tu tens que respeitar, ou então tu não praticas. Ah, mas é só uma imagem. Não, não é só uma imagem. Ele chega no meu corpo. Eu sei com quem trabalha. Então, ali eu aprendi a saber até onde a gente pode ir. Então, aí eu arrumei uma quinzila com o Exu. Aí, o que eu fiz? Fui lá, pedi desculpa, né, me rebaixei, porque eu merecia me rebaixar naquele momento, e entender que ele não é algo mais que eu. Eu também não sou mais algo que ele. Eu estou caminhando com uma energia, com uma entidade, ambos em evolução. Então, eu tenho que aprender a respeitar com aquilo que eu trabalho. E aí, então, eu resolvi a minha quinzila com o Exu. Olha aí. Aprendeu na prática. Mas Deus me livre, eu não vou lá, não. Eu chego lá, olha só, Exu, vamos trabalhar. Olha só, eu tô te dando, a gente, né? Que eu costumo dizer para os meus filhos em casa, né? Que eu sou muito de falar com os filhotes em casa. Gente, não existe milagre, existe o trabalho, né? Se vocês fizerem a parte de vocês, se vocês não pegarem o bus das 6 da manhã, não ir trabalhar, a entidade não vai trazer para vocês. Se vocês se comprometerem a fazerem a parte de vocês, a entidade vai sim, vai estar lá, tirando a pedrinha daqui, o inimigo dali, e aí a gente pode ter um caminho para alcançar aquilo que a gente busca. Mas temos que fazer a nossa parte, sim. Beth, como é que funcionam os guias espirituais? Vocês escolhem, pode ter mais de um, ou vocês são escolhidas pelos guias? Como é que funciona? Bom, existe assim, todos nós temos anjos de guarda, né? Dependendo muito da tua vertente. Mas nós temos, no caso, como eu disse, quando nascemos, nós temos aquele que nos rege, definitivamente, que a gente chama, que é o dono da cabeça, do nosso Ori. Ori, em Urubá, significa cabeça. Então, aquele que rege. Eles nos escolhem, a gente não escolhe eles. Quando nascemos, eu acredito que nós já viemos lá com uma planilha. Xangô vai cuidar da Beth. Xangô, eu sou filha de Xangô com Oxum. Meu Ori é de Xangô, meu Ajuntó, meu corpo é de Oxum. Então, Xangô vai cuidar da Beth. Xangô faz lá, debaixo dele, vem vindo lá. A Beth vai trabalhar, a Beth vai cultuar e trabalhar com Xangô. Aí a Beth vai para a Umbanda. A Umbanda também nós não escolhemos. Eles nos escolhem. Esses espíritos escolhem trabalhar conosco porque já estava determinado este trabalho conosco. Então, a espiritualidade que nos escolhe. E nós nos comprometemos, antes mesmo de nascermos, a estar com essas entidades.
porque eles crescem conosco e nós crescemos com ele. Então, nós não escolhemos. Eu não basta, eu quero trabalhar com Maria Padilha, que está na moda, né? Todo mundo quer ser filho de Padilha, todo mundo... Não é bem assim. Às vezes nem é uma Padilha. Mas as pessoas, pelo modernismo, né? Aí querem... Está muito em alta, né? As pessoas querem uma coisa que não é verdadeira, né? Essa é a verdade. Então, não é nós que escolhemos. Eles nos escolhem. E cabe ao pai de santo, ao zelador, ao chefe daquela casa do terreiro, ou à entidade chefe, que tem que descobrir e perceber. Era a minha próxima pergunta. E aí, como descobrir? O que a gente... Como na incorporação existe, nós trabalhamos com energia, vibrações. Então, a pessoa sente essas vibrações, tá? Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar na Umbanda, por exemplo, eu comecei a trabalhar com uma preta velha. Desculpa. Com o passar do tempo, chegou o pai Ogum. Na Umbanda eu trabalho com Ogum Egê. E ele chegou num cruzeiro. No momento em que eu estava precisando, ele chegou no cruzeiro, tá? Como é que foi identificado? O cruzeiro, então, para quem não sabe, é numa rua, né? O cruzeiro é um corte. Rua. São ruas que cortam para cá e cortam para lá. É um cruzeiro. Cruzeiro aberto. Porque existe a encruzilhada. A encruzilhada é em forma de um T, né? A encruzilhada, normalmente, a gente refere-se à pombogira. E o cruzeiro, no caso, é para o Exu e para o Orixá, né? Para os barás que a gente normalmente bota no cruzeiro. Mas a pessoa descobre o chefe através da vibração. Então, quando a pessoa está numa gira, num terreiro, numa roda de umbanda, de quimbanda, aquele ponto que toca, a pessoa começa a ter sensações vibratórias, que elas são das mais variadas. Às vezes também acontece que o chefe ali começa a fazer um trabalho de desenvolvimento. Por que esse desenvolvimento? A energia, nós trabalhamos com energia. Começamos a girar aquela pessoa. Damos um giro, damos 2 giros, né? A pessoa, por que isso? Porque é movimentação. Movimenta-se aquela espiritualidade, aquela energia, e a pessoa vai se permitindo que a entidade se aproxima. Então, é um trabalho conjunto. E aí, de repente, a pessoa está lá, tocou um ponto de mulambo, a pessoa, nossa, ela começa o corpo a tremer, a pessoa começa a ter dor no estômago, se arrepiar, das mais variadas sensações. O chefe que está observando vai notar que a pessoa fica tonta, a pessoa fica com algumas coisas, dá vontade de rir, as pessoas se soltam, se liberam. Aí percebe-se que ali chegou um espírito trabalhando naquela espiritualidade de Maria Mulambo. Quando ela chega, nós começamos então a desenvolvê-la. Quando começa a tocar aquele determinado ponto, a gente busca aquela pessoa, ou a pessoa já vai, a entidade já vai, né, se aproximando, e ali a gente faz aquele nosso desenvolvimento, né, aquela desenvoltura na realidade. E é assim que funciona. Mas é um trabalho conjunto. Quando eu começo lá em casa o trabalho de Umbanda, né, eu faço sempre o meu discurso de todas as vezes. Eu digo, gente, a incorporação é um trabalho conjunto. Você está trabalhando com o espírito. Não é um transe como existe no orixá. Que o orixá não existe uma incorporação. O orixá existe uma manifestação do orixá. É diferente. Não sei se eu posso falar sobre isso. Claro, por favor. E, inclusive, eu ia perguntar. Eu antecipo, né? Ela é nervosa. Né? Ela não deixa os entrevistadores falarem. Que coisa essa mulher. Imagina. Bom, assim, ó. O orixá, existe o que chamamos de transe. Existe aí uma história e a gente prefere assim. O segredo da manifestação do orixá. Então, não comentamos. Quando a pessoa, a gente chama de ocupação. Quando a pessoa se ocupa com o orixá, ela não deve saber que se ocupou. E várias pessoas foram testadas e a gente não sabe explicar como ela não sabe, mas ela não sabe. Há várias divergências. Algumas dizem que sabe, outras dizem que não lembram, outras dizem que sabe e assim por diante. Mas a grande maioria mantém-se em segredo, né? Por quê? Quem somos nós, seres pecadores e podres, para recebermos uma energia tão forte que é o orixá? Porque para nós é o nosso Deus, é uma energia pura. Como que
a vaidade vai tomar conta do ser humano. Nossa, eu me ocupo com o Pai Xangô, eu sou a boa. Não é assim que funciona. Então, as pessoas, a gente mantém por não ter aquela disputa de ego que já existe muito. Eu me incorporo, eu recebo o orixá tal. Então, a gente mantém isto em segredo, tá? Porque é uma manifestação, é uma ocupação. Então, não é comentado, não é falado, até porque o orixá passa por provas que o caboclo e o exu não passam. Nós temos levantações de cabeça, isso são os nossos sagrados, que não devem ser expostos em mídia. Nós temos levantações de cabeça, nós temos acarás, nós passamos por provas, né? Na realidade, dentro do nosso rito sagrado. São coisas que têm que ser mantidas em segredo. Então, tem que ter ali realmente um transe, porque uma pessoa não tem uma coisa muito normal, uma pessoa comer aí o acará. O que é o acará? É um algodão embebido num dedém, num azeite de dendém, e aí coloca-se fogo e... Claro que a gente sabe que os mágicos fazem muito isso, né? Mas uma pessoa que faz isso, vários acarás e assim por diante, não pode ser apenas um ser humano. Tem que ter ali algum transe, alguma coisa que adormeça, tá? Então, são ritos que a gente não expõe e a pessoa não precisa saber. Aí vem o orixá, o transe que chamamos o orixá inteiro, tá? O orixá inteiro, a maioria não fala. Não tem permissão para falar, né? A ele, depois de um longo tempo de chegada, é feito o que chamamos, vamos dar fala para o orixá. O pai de santo prepara uma fala, que ali, dependendo de casa para casa, né? A gente faz aquele rito, dando permissão para ele passa por várias provas, para ele receber a permissão de poder falar. Depois que ele recebeu essa permissão, isso é dado numa festa, num batuque, onde a gente convida testemunhas para participarem deste rito, para essas pessoas testemunharem que este orixá passou nesta prova. Ele está apto a falar. Olha que interessante, né? E aí, este orixá, nesta festa, ele vai cantar o axé dele, porque se nós chamamos de reza. Na nação, nós chamamos de reza, tá? Na Umbanda e na Quimbanda, nós chamamos de ponto, tá? No Candomblé, eles falam cantigas, né? Então, aí o orixá recebeu o direito de poder se comunicar, de poder falar. Após isto, nós levamos, eles apresentamos a todos no salão, e o pai de santo então diz: a partir deste momento, eu, fulano de tal, estou permitindo que o orixá tal possa cantar e possa falar. Se vocês verem fulano de tal, orixá tal, eu dei esta permissão, né? Infelizmente, existe o ser humano ainda permitir o orixá falar, né? Ainda vivemos e a coisa continua assim. O caboclo fala, ele não precisa de permissão. O Exu fala, ele também não precisa de ritos para poder falar. É diferente do orixá, né? Então, a incorporação, a grande maioria, como eu voltei a falar lá no começo, é um trabalho entre o médium e o espírito que está ali praticando naquele momento. O que eu aprendi? O orixá, na pessoa, ele entra, transe. O caboclo e o Exu, não existe esse transe, não existe esse entrar. Existe o quê? Aqui a pessoa e aqui está o orixá. Desculpa, aqui está a pessoa, aqui está o caboclo e o Exu. Existem fios invisíveis, que existe uma comunicação no cerebelo da pessoa, que aí, no caso, nós costumamos dizer assim, eu costumo dizer assim para meus filhos, é como se nós estivéssemos dentro da cabeça de um grande, né? E ali nós estamos, o Exu entra na nossa cabeça, ou o caboclo, e nós somos manipulados a fazer coisas, no caso assim, naquele trabalho ritualístico, né? O Exu chega e aí ele vai, eu, por exemplo, eu não fumo e não bebo. Meu Exu chega, bebe e fuma. Minha pombogira bebe e fuma. Eu, Beth, não tenho aversão a esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a Beth está sendo manipulada a agir daquela forma, porque não é a Beth, é um espírito comandando aquela situação.
porque eles estão muito próximos à Terra e eles precisam desses, como é que eu vou dizer? Eu não sei qual seria a palavra nesse momento que eu me lembro, mas eles precisam da fumaça para limpar o campo espiritual, eles precisam ainda do álcool, né, desse tipo de coisa, porque é a comunicação deles para fazerem o trabalho, né? E aí vem aquela coisa demoníaca. O ser humano, que é uma coisa podre, infelizmente, vai também manipular este espírito. É uma manipulação dupla, entendes? Aí o que acontece? Aquela pessoa chega na frente do Exu, olha só, Exu, eu tô lá com a minha vizinha me incomodando. Dá um jeitinho nela. Se a pessoa tem uma má índole, né? E o Exu, que é o espírito que está ali também em desenvolvimento, que está aprendendo a não se desencaminhar, junto-se os dois negativos, vai dar negativo, né? Aí, não, seguinte, tu me dá aí um marafo, tu me dá alguma coisa, eu faço alguma coisinha por ti. Não pode ser assim. Não deve ser assim. O médium tem que ter poder sobre o espírito. Em particular, de que forma? Olha só, Exu, tu chega, tu é um espírito, tu precisa do meu corpo. Então, vamos fazer o seguinte, tu vai trabalhar na linha do bem. Eu não permito que tu te venda por um trago, por um cigarro para fazer mal, porque a gente não tá aqui para fazer o mal, não. Entendeu? Até porque os dois estão para evoluir. Na evolução. Na evolução terrena, na evolução espiritual. Então, é uma troca, né? O caboclo não existe. Não existe isso no caboclo, porque o caboclo, ele é um espírito mais elevado, é uma outra comunicação. Não dá para pensar que o preto velho vai vir aqui na Terra para querer matar uma criancinha. Que o preto velho vai querer tirar lá alguma coisa tua. Não. É que o índio, que a gente trabalha na linha da Umbanda com muito índio, Tupi-Guarani. Tem índios, Jurema, Pai Oxóssi, Tupinambá, Tupimirim, índios. Urubatã, índios da terra. Não dá para imaginar que o índio vai ter uma mente que vai vir aqui. Então as pessoas incorporam o índio para trazer o quê? A erva, o amor à terra. Tu tem que cuidar da terra, tu tem que cuidar daquilo que é teu. Porque eles, infelizmente, não que eles não cuidaram, mas foram invadidos e perderam os seus espaços. O Brasil é solo indígena. Então o índio vem para nos trazer isso. O boiadeiro, a luta, aquela coisa toda. O caboclo da terra, aquele que plantou, Então, eles vêm trazer mensagem, a resistência, que nós temos que ser resistentes, ter fé, a vínculo naquilo que a gente deseja. Então, é dessa forma que a coisa funciona, entende? Então, a gente trabalha com espíritos, né? Mas é por aí, por afora, mais ou menos. E a incorporação? A incorporação, ela é consciente, inconsciente? Eu sei que, de um tempo para cá, mudou-se bastante, né? Sim, sim. E como que funciona hoje em dia a incorporação? Bom, nós temos 3 tipos de incorporação. A inconsciente, a consciente e a semi-inconsciente, tá? Inconsciente é muito poucos, tá? O que eu acho que seria muito interessante não perder a inconsciência. Por quê? Se tu tá inconsciente, um péssimo pai de santo, um zelador aí, né, não muito legal, vai colocar a tua entidade a fazer práticas sem a tua permissão. Ou te colocar em provas na qual não seria legal. Né? Então vem a inconsciência. Tem médios inconscientes que não tem qualquer consciência do seu trabalho, né? Então vem, o semi-inconsciente. O que é o semi-inconsciente? É aquele médium que ele, na realidade, alguns enxergam, mas não ouvem, falam, mas não enxergam, depende e varia muito da mediunidade de cada um. E isso é uma coisa individual. Não existe um padrão. Tá. Todo mundo vai só ouvir. Não. Tem médios que não ouvem, mas eles enxergam, não escutam o que está a entidade falando, mas estão enxergando. Estão enxergando o consulente, a pessoa, tudo à volta. Mas não tem a percepção da audição. Já existe aquele que ouve, mas também não está enxergando o que está acontecendo.
Entende? Então, isso varia. Então, seria o semi-inconsciente. E o que que acontece? Muitas das vezes, eles terminou a sessão, não tem percepção depois, fica uma coisa fragmentada, tem coisas que vai lembrar, tem coisas que não vai lembrar, né? E tem a consciência, que é a grande maioria. O consciente, ele tem que ter, é um trabalho muito mais sério. Ele não pode intervir no trabalho do espírito. Porque o que que acontece? A maioria, todos passamos por essa coisa. O meu início foi assim, né? Eu digo para vocês que eu passei por isso. Nós vamos para uma sessão, tá? Aí chega lá, a pessoa tem todo o mesmo pensamento. O que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que vergonha. Ai, eu tô me fingindo. Ai, estão me vendo. Ai, 1000 pensamentos passam na tua cabeça. Mas na tua cabeça tem um ser tendo para ti. Olha só, te acalma, não é tu. Fica tranquilo. Tu não pode interferir naquele trabalho. É um trabalho muito complicado. A incorporação quem leva a sério. Tu não pode deixar. Tu tá ali e dá com um pouco. Ai, eu tenho que ir pensando. Ai, amanhã minha luz tá vencendo. Ah, o que que eu vou fazer? Não pode. Precisa se entregar, né? Aquele momento. Se entregar. É o que eu digo para meus filhos. É um trabalho conjunto. Então, tu tem que se entregar. Tu não pode ficar pensando lá na tua conta de água. Tu não pode ficar pensando que tu brigou com o marido, tu brigou com a namorada. De forma alguma. Tu tem que estar ali disposta a te entregar aquele trabalho. E isso é na Umbanda e na Quimbanda. Tá? Na Quimbanda, tu tem que ter muito cuidado, né? Porque como eu já disse, o Exu ele é muito terreno, nós temos aí um campo vibratório muito perigoso. Que poderão chegar outros seres que não é Exu. E aí se disfarçar, se dizer Exu. Né? E aí a coisa fica perigosa. Então, o médium tem que ter consciência deste trabalho. E o pai de santo, ele sempre percebe se é o Exu ou não? Olha, sinceramente, não é uma coisa muito percebível. Quem percebe mais é o próprio médium. Porque ele se conhece. Porque o que que acontece? Quando no trabalho de incorporação, o médium tem que aprender a conhecer os sintomas. As emoções, os sentimentos e as vibrações. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a minha entidade na linha de Exu, normalmente eu sinto, porque eles pegam nos pontos chakra, temos nossos chakras, né? Como o chakra aqui do aparelho digestivo, para mim é o chakra da emoção. Então, a minha entidade pega ali. O que que acontece? Eu sinto uma ardência, uma coisa queimando, pegando fogo. Então eu aprendi, bom, então tá chegando o meu Exu. O Exu tá chegando. Então eu permito, eu deixo ele chegar, eu permito essa chegada. Agora, se eu sinto alguma vibração que não é minha, eu vou trancando. Não, tu não vai chegar e aquela coisa tá brigando comigo, é muito a nível de mente. E aí aquela coisa toda eu não permito, tá? A minha cigana, eu tenho uma cigana, a cigana Madalena, que quando a cigana Madalena chega, eu sinto uma pressão na minha cabeça, como se alguém estivesse pegando a minha cabeça e puxando para cima. Eu coloco a mão na cabeça, como se eu estou tentando, sabe, apertando. Eu sei que ali a cigana está se manifestando. É a energia dela. É a energia dela, então eu permito que ela chegue. E assim por diante. Então, o médium reconhece. Quando eu vou trabalhar com o Pai Ogum, que inclusive agora quinta-feira eu tenho uma sessão de Umbanda lá em casa, eu trabalhar com o Pai Ogum. Eu sei quando é o Pai Ogum, porque o meu corpo vai se tremendo muito, é uma energia que faz o corpo tremer, é uma coisa involuntária. Os meus pés vão meio que... É uma energia que contorce meu corpo. Eu sinto um grande peso na minha mão, como se eu carregasse uma grande espada. E aí a minha mão vai caindo, vai cedendo. E aí eu faço muitas preces, eu oro, faço muita prece antes do trabalho mediúnico. Eu peço sempre que a gente faça muito banho de descarga, estar pronta para aquele trabalho, se entregar àquele trabalho. E então eu sei que é o Pai Ogum que está chegando. E aí o Pai Ogum, depois no trabalho, ele dá passagem para algum outro caboclo que possa chegar, que eu também, nesse meio tempo do Pai Ogum, ele permite que eu tenha um outro caboclo, que é um índio, que fala em língua meio tupi, né? Quando ele traz uma mensagem lá em tupi, quando ele vai embora. Então, o médium percebe. O médium pode. Então, o médium tem que conhecer as vibrações, ele tem que aprender a se conhecer e se permitir aquele trabalho. Beth, qual foi a primeira vez que tu incorporou? Como é que foi? E
E depois de incorporar, como é que fica o teu corpo físico? Fica sugada de energia? Dá para incorporar outro? Como é que funciona? Tá. A primeira vez, como eu disse, na primeira vez que eu me incorporei, chegou uma preta velha, né? Aí, rodopiar, aquela coisa toda. Daqui a um pouco eu senti que meu corpo foi encurvando, involuntariamente. Foi uma incorporação muito rápida, né? E ali, na época, era minha tia carnal que conduzia o trabalho. E ali, depois que a preta velha, como até hoje, quando eu trabalho com ela, quando ela vai embora, a sensação de bem-estar, de alívio, porque parece que ela vem e limpa o campo da gente, realmente. E na Umbanda também é assim. Quando eu trabalho com o caboclo na Umbanda, quando ele vai embora, o pai Ogum me deixa assim um pouco meio, sabe? Eu fico assim meio que... Quando eu retorno, a cabeça fica meio confusa. Mas depois, centralizando a cabeça, vem uma sensação de bem-estar. Eu consigo avaliar o quanto foi bom e produtivo no dia seguinte, porque eu vou dormir, né, ainda com aquela vibração. Quando eu acordo disposta, já não tenho aquelas dores que eu tinha no dia anterior, eu já estou com uma cabeça com ideias, e ali eu percebo que a coisa funcionou, fluiu. Quando eu trabalho com o Exu, eu já não sinto essa mesma vibração. Eu vou realmente ficar tranquila, porque o Exu, ele traz já um peso, por ele ser, envolve o álcool, aquela coisa toda, tu absorve, né? Tu acaba absorvendo aquela energia que é um pouco pesada, então não é uma sensação tão bem-estar quanto o caboclo e quanto a gente trabalha na Umbanda, não é a mesma coisa, tá? Pode ser que tenha médiuns que digam, eu trabalhei com Exu, nossa, maravilhoso. Não, eu não fico tão maravilhosamente, tá? Porque a gente ingere álcool. E tu bebe, eu, por exemplo, hoje não mais, né? Hoje eu não tenho por que mentir. Eu faço uso, quando o meu Exu chega, da água com gás. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho problema cardíaco, faço uso de muitas medicações, não posso fazer a mistura do álcool, né? Mas o meu Exu chegava, eu tomava Nato Nobles. Imagina eu tomando uísque. Quer dizer, não é uma coisa legal. Nunca fiquei bêbada. Nunca meu Exu me deixou assim, que me deixasse passar vergonha. E ele tomava meia garrafa de nato, assim, brincando, né? Sem, que nem no caso, a minha chefe, na época, que bebia bastante. Então, era o Tiriri e a Padilha. Era a duplinha dinâmica. A Padilha tomava 1 litro de uísque brincando. E o Tiriri, acompanhando ela, tomava meia garrafa, né? Ele dizia cristalzinho gelado, que é o gelo, né? A Padilha dizia assim, negão, vamos tomar o cristalzinho gelado? Aí ele não gostava do cristalzinho gelado, então era aquela coisa puro, né? Então, mas o corpo absorve. É o teu corpo. Não venham com essa conversa de dizer, o Exu leva tudo. Mentira! Tem que ter cuidados, tem que ter limites, né? Porque é um corpo humano. O que é o fluido energético, eles levam. Agora, a bebida em si, ela tem que ser liberada lá na tua urina, lá quando tu fores urinar. Não existe outra forma. Então, tem que sim, o Exu não fica um pouquinho esquisito, mas depois também tu volta a ter uma energia que também é um pouco a mais do teu dia a dia. E já que nós falamos em bebida, existe médiums que se fingem para poder beber naquele momento? Ou, por exemplo, não se incorporam, mas aproveitam naquele momento para beber, fumar e fazer festa? Muito! É o que nós mais vimos hoje, infelizmente. Tá? O que eu não consigo entender, eu não vejo compreensão nenhuma. Porque se tu queres beber, tá? Tu podes ir para um boteco, tu podes ir lá comprar o teu trago, teu cigarro e tá tudo certo. Mas descobriu-se que estar com um copo de bebida é charme. Pegar um cigarro é charme. Então as pessoas, muitas, infelizmente, o péssimo médium, infelizmente, eu não estou generalizando, claro. Tem ótimos médiums, ótimas entidades, muito verdadeira. Eu tenho prova disso, conheço muita gente séria, que tem Exus sérios, que são marginalizados pela mídia, pelos outros, pela a descrença, porque as pessoas estão fazendo isso, né? Fazendo uso do álcool para um charme, porque só é a única explicação. Vaidade, ego,
Então, eu com Exu, ninguém vai, né? Na realidade, ninguém vai duvidar. As pessoas não vão chegar, olha só, para de fingir. Não, ninguém vai chegar, né? Dizer, eu não tenho essa capacidade, porque tu estaria mesmo sabendo que tá se fingindo. Mas se tu chegar para uma pessoa e dizer isso, tu tá expondo, tu tá humilhando. Mesmo, é uma situação vexatória. Então, tu não vai fazer isso, de alguma forma, né? Então, a pessoa extravasa. Mas existe muito. E tem pessoas também que usam da religião para pôr medo em outras, né? Se aproveitam daquele momento. Sim. Olha, não faz tal coisa para mim que eu trabalho com Exu tal. Eu vou te tacar ali uma macumba. Existe, trabalhar com o medo, com o desconhecido, né? Porque as pessoas, e a macumba a gente leva, ela pega. Macumba pega, tá? Dizer para vocês, olha, macumba não pega, macumba pega. E é como eu disse, como toda religião, existem os maus, as pessoas más. Então, se tu direcionar a macumba para o mal, ela vai pegar. E as pessoas usam para colocar respeito, medo, quando na verdade não precisa. Quando tu faz um trabalho correto, perfeito, onde as pessoas têm ali os seus efeitos e as suas respostas, tu adquiriu respeito. Tu recebe uma entidade que provou, sem escândalo, sem vexatórias, sem nada, sem estar ali persuadindo ninguém, sem estar de alguma forma agredindo ninguém, sem estar ameaçando, tu tem o respeito. Mas as pessoas fazem sim. Se tu não fizer, olha só, cuidado, porque, olha só, a minha pombagira é poderosa. Se ela fosse tão poderosa, meu amor, ela não estava chegando aqui na Terra ainda. Porque se está na Terra é porque ainda está em evolução. Porque quem já evoluiu não está mais aqui no plano Terra. Está no plano Terra trabalhando quem precisa evoluir. Somos nós e os espíritos que nós trabalhamos, que ainda trazem missões. Eles trazem missões tanto quanto a gente, dependendo muito do médium e do espírito que a gente está trabalhando. Então, quem não precisa mais evolução não está mais aqui. Então, o poder está na evolução. Mas as pessoas usam isso muito, né? Mas, infelizmente, é como eu te disse, todo segmento religioso tem o bom e tem o ruim. Né? Então, e aí assim por diante. Verdade. Em cima desses exemplos que vocês deram, queria saber o que mais prejudica a imagem da Umbanda. O que além disso que vocês falaram, o que outras pessoas fazem que, digamos assim, queima o filme da Umbanda, que em vez de ajudar, prejudica? Bom, dentro da Umbanda hoje, na minha visão, o que estaria prejudicando a Umbanda é a comercialização. Por quê? Umbanda é caridade. Umbanda é o passe, é as ervas, é tu ir lá, tu receber uma mensagem, tu receber... Porque eu costumo dizer que a nossa religião, de alguma forma, também está ligado ao espiritismo, porque lá os nossos orixás, nos primórdios, a gente fala em ancestralidade. Hierarquia. Se falamos em ancestralidade, significa antes de nós. Claro. Se antes de nós, é vida pós-morte. Então, o que acontece? Se a Umbanda está ligada à pura caridade, tu não pode ficar cobrando por um passe. Tu não pode ficar cobrando uma benzedura. Porque a benzedura não é a pessoa que está ali benzendo, é uma entidade, uma energia que vem do alto, a gente recebe e passa para o outro. E as pessoas estão comercializando a Umbanda. As pessoas trazem ritos que não fazem parte da Umbanda. Né? Hoje, antigamente, usava-se muito contas na Umbanda. Hoje, na Umbanda, a gente vê pessoas com deleguns, com imperiais, muitos artefatos. Infelizmente, na minha opinião, é muito cacique. Eu fui cacicada, é muito, que nem te chama, aqueles cocares, aquelas coisas. Então, isso, a Umbanda também está se perdendo, porque a Umbanda, ela foi oficializada. Praticamente para nós, ela tem sim vertentes afro, sim, né? Mas ela oficialmente é a única religião brasileira reconhecida. A Umbanda é reconhecida como a única religião brasileira, né? Então tu não pode ir lá comercializar aquilo que é pura caridade, não dá. Aí como é mantido os terreiros? Os filhos. Então, a gente pede ajuda para pagar uma luz, pagar uma água, aquele espaço que é ocupado. Então, a gente
deve trabalhar com contribuições. É desta forma. Mas não posso estipular, olha, na Umbanda eu subo de casa que as pessoas estão cobrando para dar um passe. As pessoas estão cobrando para um atendimento com caboclo, com preto velho. Quer dizer, e existem muitos casos, tá? Pais e mães de santos usando a religião para abusos sexuais, para abusar das pessoas, para se fingir e se passarem. Claro que eu costumo dizer também, a conta chega para todo mundo. Tá? Eu ia falar isso. A conta chega. Em algum momento eles vão pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, né? Porque é um abuso. Então a gente vê esse tipo de coisas dentro da nossa Umbanda. E dentro da Quimbanda não é diferente. Os abusos, os preços que estão aí cobrando, as pessoas estão se perdendo muito, infelizmente, né? Pombagira ganhando iPhone de presente. São essas coisas, né? Aí eu me pergunto, ela vai escutar esse iPhone aonde? Não tem como, entendeu? E assim por diante, a gente entra na internet, né? Claro que não só aqui no sul, como lá para cima também, Rio de Janeiro, São Paulo, os absurdos, não é só aqui no Rio Grande do Sul. Eles usam muito porque o pessoal lá de cima tem preconceito com nós aqui do sul, né? De todas as formas. De todas as formas, né? Até na religião. Até na religião, guri, não tens noção. Porque eles dizem que, infelizmente, o candomblé se apropriou de uma ideia de que eles são o dono da religião afro, quando não é verdade. Nós somos uma vertente, sim. Nós fazemos o batuque do Rio Grande do Sul, mas nós somos uma vertente, sim. E o que eles dizem? Que nós aqui somos um caboclinho melhorado. Nossa! Entendeu? Quer dizer, menosprezando o trabalho que a gente faz aqui dentro com os nossos orixás. A mesma religião, né? Não era para ter... Não, mas existe isso. Infelizmente isso existe, né? Então, a gente é meio que marginalizado de alguma forma, descriminalizados, né? Pelos outros povos lá de cima. Então, tudo eles atribuem o povo aqui do sul. E Beth, qual foi o maior preconceito que você já enfrentou, assim, por seguir essa religião? Eu te confesso que a gente teve uma época que hoje nós podemos... tem uma lei que nos protege em relação à sacralização, né? A gente teve uma batalha em 2002, 2005, 2015 e 2021, tá? Nós tivemos na Assembleia, existe uma lei PL 21. Essa lei nos tirava o direito da sacralização, ou seja, nós sacralizar os nossos bichos nos nossos rituais. Nós ganhamos esse direito. No Congresso nos foi dado esse direito. Na Assembleia nós tivemos, Porto Alegre parou, todo o povo africanista andava nas ruas, nós tivemos dias e dias na Assembleia para a gente conseguir ganhar esta lei, esse direito, né? E o que acontece? Nós estávamos lá na nossa caminhada, foram vários dias nós tivemos, e nós estávamos no centro de Porto Alegre. As pessoas, se eu me visto assim, parece que eles não nos dão o direito de nós podermos frequentar os mesmos lugares. As pessoas nos olham diferente. As pessoas... vem o batuqueiro. As pessoas nos olham da cabeça aos pés. Nos olham. Se eu sair hoje aqui na rua, eu posso garantir para vocês. Vocês peguem uma câmera e filmem. As pessoas vão me olhar de uma forma diferente, porque elas não veem que isso é uma veste que nós temos esse direito de usar, que eu tenho direito de fazer dentro da minha casa um rito que a lei me garante isso. Então a gente sofre esse preconceito. E aí nós estávamos lá e uma pessoa que estava conosco, ela foi de uma forma muito errada, ela foi barrada dentro de um banco porque ela estava vestida, caracterizada com as nossas vestes. E ela tinha que, como nós estávamos no centro, na realidade, ela tentou sacar ela disse, vou aproveitar e vou ali no banco sacar um dinheiro, não sei o quê. Não deixaram ela entrar, porque disseram que ela não estava apta, porque ela estava usando uma guia, nós estávamos caracterizados, nós estávamos numa batalha, lutando por um direito nosso, e não deixaram ela entrar. E aí eu dizia, mas vamos lá, vamos ter todo mundo nos reunir, vamos lá no banco permitir. E aí naquele momento ela se constrangiu, ela estava usando um turbante, ela pegou a guiazinha dela, ela tirou, ela estava com uma calça, ela tirou a saia, ela tirou
aqui Pra as poder guias entrar. dela, tirou o turbante para ela poder entrar num banco em plena Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E nós estávamos a rua tomada, nós éramos muito em Porto Alegre, na época, na ocasião, nós fizemos passeata, então, quer dizer, ver pessoas como nós, africanistas, vestidos e trajados com as nossas vestes para defender um direito nosso, não nos era permitido. Como não nos é permitido nós ingressarmos numa loja, num shopping, as pessoas nos olham não bem visto. As pessoas acham que a gente vai fazer macumba, né? Na realidade. Então, a gente ainda sofre o preconceito, né? Quando nós vamos largar alguma oferenda, nós também sofremos. Claro que existem muitos irmãos africanistas que realmente abusam dos nossos direitos, né? Então, a gente procura ecologicamente fazer a coisa correta. Claro. Não sujar a cidade, hoje nós trabalhamos muito para não usarmos muito papel, a gente procurar usar as próprias folhas, porque a própria terra vai consumir, né? Mas quando a gente está lá tocando a nossa sinetinha no cruzeiro, eu já fui expulsa de cruzeiro por acender uma vela. Meu Deus. Eu estava acendendo uma vela, uma pessoa pegou e disse, não, tu não pode acender nada aí. Eu olhei para a pessoa. Mas quem que tu é? Eu olhei para a pessoa, tá, mas é um cruzeiro. Não, mas tu não podes acender aí. Eu perguntei para a pessoa, mas é teu? A rua é pública, né? Então a gente sofre esse tipo de coisa assim. Mas imagina, se eu estivesse junto nessa situação, eu quase me formando em direito, né? E mais uma quase advogada ali, com certeza eu ia intervir aquela situação. Mas naquele momento, o que nós nos sentimos? Isso já faz algum tempo. Naquele momento, ela não quis criar mais caso. Ela preferiu se descaracterizar e poder lá pegar o dinheirinho dela, né? Bem braba, com o direito dela de estar braba, né? E pegar o dinheiro dela do que criar mais casos, sendo que nós estávamos ali, nós o que? Lá vem o povo batuqueiro, o povo do barraco, aquela gente, porque é isso que as pessoas veem. Batuqueiro é o povo do barraco. Batuqueiro é o povo que gosta de fazer fervo. Batuque. Né? Porque a palavra batuque em si está lá. Algazarra, a gira. O batuque em si é uma festa. É o movimento, é o som, é o ruído. E as pessoas têm essa ideia do batuqueiro. Não, somos pessoas comuns, que buscamos os nossos direitos. E hoje... Inclusive, eu estava contando, eu adoraria poder sentar numa mesa com outros irmãos de outros segmentos e nós discutirmos o direito de podermos fazer religião, porque o Deus é um só. O Deus é um só. O Deus, para nós africanistas, é Olodumare. Mas é o Deus lá do católico, é o Deus do espírita, é o Deus do budista, é o Deus do evangélico, né? Então, é Alá, é Oxalá. Então, quer dizer... É o mesmo. Nós só queremos o direito de podermos praticar a nossa religião, né? Termos o mesmo direito de vida na Terra. Verdade. Beth, perguntas que muita gente acho que quer saber. Existe ataque espiritual? Como saber se a pessoa está sofrendo um? E como se um trabalho foi feito contra a pessoa, tem como reverter? Sim. Existe ataque espiritual, sim, tá? De que forma? Existem duas formas de ataque espiritual. Primeiro ataque espiritual, quando uma pessoa entra num processo de depressão, né? Ela se entristece, ela fica muito... ela acaba atraindo para o campo espiritual dela espíritos que estão todos aí vagando, que chamamos de obsessores, tá? Aí ela passa a conviver com aqueles espíritos. Aqueles espíritos podem, sim, atacar eles acabam se obsidiando. A pessoa obsidia o espírito, porque ela que atraiu ele, e aquele espírito também acaba obsidiando aquela pessoa. E essa é uma forma de ataque espiritual. E existe outra forma que é através de algum serviço enviado para aquela pessoa. É o que chamamos de demanda. O Joãozinho fez alguma coisa que o Zezinho não gostou. O Zezinho vai lá, faz uma macumba para o Joãozinho. O Joãozinho passa a ter espíritos na volta dele. E ele passa a ter ataques espirituais. De que forma? A pessoa, às vezes, não consegue dormir, as pessoas desenvolvem doenças que não são dela, ela tem doenças, ela tem sinais, sintomas de uma doença que ela vai no médico, o médico não acha doença nela.
Aí a pessoa vai definhando, a pessoa começa a ter diversos sintomas não condizentes com aquele do dia a dia dela, né? Aí a família começa a perceber que tem algo que não está normal. E aí a pessoa pode, sim, buscar um terreiro, um bom pai de santo, e aí a gente busca o nosso oráculo, o nosso búzio. E ali nós verificamos se aquela pessoa está em demanda, quem demandou, por que demandou. A gente começa a fazer uma pesquisa em cima daquela pessoa através do jogo de búzio. Quem joga búzio, tem as pessoas que jogam, tem um oráculo de Exu também. Existem alguns irmãos também que fazem, ou através do tarô, quem joga tarô ou joga de carta, né? Porque o tarô também pode perceber. O tarô não dá, digamos, a receita do axé, porque não é a religião deles, né? Mas verificando que existe aquele ataque, aquela pessoa vai ter que passar por uma limpeza espiritual. Aí a pessoa passa por uma limpeza espiritual e ali depois são jogados e ali na realidade é verificado e diagnosticado, descobriu-se a doença, que é um ataque espiritual, vamos tratar este ataque. Vamos afastar este espírito da pessoa, depois vamos energizar essa pessoa para que ela possa voltar ao estado normal dela. Da mesma forma que a obsidiada. A obsidiada, percebeu-se que ela está sendo obsidiada, o orixá também tem este poder, através de alguns trabalhos mediúnicos, afastar, sim. Pode ser esse trabalho ser feito na Umbanda, pode ser feito na Quimbanda, na nação, ou se o orixá, na minha casa, chegar uma pessoa obsidiada e o meu orixá disser, olha, não é para nós. Meu pai costuma dizer para mim, é o homem de branco, são os homens de branco. Eu costumo ir para a pessoa e digo assim para ela, olha só, tu acredita no espiritismo? Ei, eu já fui. Então, tu vais de novo, porque o teu caso é lá no centro espírita, tu precisa de ajuda, passar por um trabalho de desobsessão. Então, quer dizer, eu não vou me comprometer a fazer uma coisa que não é da minha alçada, entendeu? Mas existe sim. Ataque espiritual é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. Tem pessoas que, por algum motivo, se destacam nas suas áreas. Aí, normalmente, quem se destaca desperta muita inveja. Muito. E aí, mesmo que a pessoa não tenha sofrido nenhum ataque, tem como se proteger? Tem. Porque ataques nós sofremos energia. Nós lidamos com energia, o ser humano, desde que nasce até a hora que desencarna, é energia pura. Aí tu tá lá se destacando, o teu colega é uma pessoa que ele não fez por onde, né? Sim. Aí ele acha que... Por que ela tem? Tá, mas ela tá conseguindo. Só o fato dele pensar por que ela tem, por que ela está conseguindo, ele já está emanando uma energia ruim para aquela pessoa. É energia pura. Os nossos olhos humanos não podem perceber, e que bom que não podem perceber, essas energias, elas são mandadas, né? Então, de que forma aí a pessoa recebe aquela energia, aí de repente ela chega do serviço, ela não está boa, tem alguma coisa que está incomodando. Como é que ela vai se proteger? Ela pode se proteger através do quê? Fazer algum amuleto, alguma guia, através de banhos, fazer usos de proteção corpo dela, e ela busca isso de que forma? Através de um segmento religioso. Ela pode buscar esta ajuda dentro até mesmo do evangélico. Chega lá para o pastor, olha, pastor, eu não estou bem, o pastor vai fazer uma oração, vai proteger. E aí ela pode se proteger tanto quanto no terreiro. Ela buscar um terreiro, o terreiro vai descobrir, olha, tu está sendo demandada lá com a energia do teu colega, nós vamos fazer uns banhos para te limpar o teu campo espiritual, né? E depois vamos preparar um amuleto, onde tu possa usar, né, de uma forma que vai te proteger. Aí o que acontece muitas vezes? As pessoas estão lá, minha guia arrebentou. Beleza, antes a guia do que tu. Ela está aí para te proteger. Ah, eu botei minha correntinha arrebentou. O trabalho é esse. Que bom que arrebentou, mas que não aconteceu nada com a pessoa. Exatamente, antes acontecer com os objetos do que com a pessoa, porque o objeto está ali, ele é um para-raio. Aquela energia, seja da forma que for mandada, vai bater no objeto e vai arrebentar, explodir, quebrar, não importa o que vai acontecer, mas não vai acontecer com aquela pessoa. Então, quer dizer, é uma forma de se proteger, sim. Tá, daí a pessoa quer buscar proteção, digamos assim, ou quer... Quem nunca foi num terreiro de Umbanda, o que ela vai encontrar lá? Como é que funciona? Bom, o que ela vai encontrar? Acolhimento.
né? Dependendo da onde ela for, né? Dependendo do segmento ou a ordem de trabalho. Ela vai numa sessão de Umbanda. Ela vai presenciar todo o funcionamento do começo, né? Ela vai fazer parte das preces, ela vai ver como é que funciona, e aí ela vai se dirigir ao dirigente da casa, ao cambono, que a gente chama, que é a pessoa responsável, que estaria cuidando de tudo, e ela vai perguntar, como é que eu faço? Olha, tu pode chegar naquele guia ali, tu te posiciona, ele vai te dar um passe, e de repente, se tu quiser conversar com ele, ele vai conversar contigo, a entidade, se precisar, vai dar uma orientação para ela, eu vou dizer para ela, tu vens aqui e fala com a dona da casa, para um jogo, conversar, e aí se a pessoa, a conversa da entidade foi convincente, ou resolveu, ali esclareceu o que ela precisando, ela vai voltar outras vezes para tomar um passe, qualquer coisa assim. Agora, se ela quer algo mais, ela vai procurar o dono da casa para fazer uma consulta, né? Aí a pessoa diz assim, eu quero entrar para tua casa. Não, calma, tu vai, para te entrar na minha casa, tu vai ter que pelo menos conhecer naquilo que tu tá entrando. E aí ela passa a ir às sessões, até que ela sente uma necessidade de fazer parte daquilo. É uma escolha dela. Na mesma forma da linha da Quimbanda. Ela vai lá numa casa, aí ela vai se dirigir ao dirigente, e aí ele vai dizer, a pessoa se pergunta assim, eu posso falar com o Exu? Pode. Né? Aí vem aquela coisa, o grau de evolução do médium do Exu para tratar aquele problema. E assim também. Aí se o Exu for um Exu de luz e um bom médium, ele vai dizer, olha, tu faz assim, tu faz assado, mas é bom tu vir conversar também com a dona da casa, para ter uma orientação melhor, dentro daquilo que tu tá precisando, né? Eu posso te ajudar desta forma, assim, assado. Então, é uma conversa muito particular ali que está acontecendo. E depois a pessoa, se quiser voltar, né, na continuidade, se quer iniciar ali, provavelmente um bom dirigente não vai permitir que a pessoa inicie de cara sem ter um conhecimento daquilo que está entrando. Bom, a gente sabe que a Umbanda é caridade, né? Sim. Por exemplo, se eu quisesse consultar com o Exu, eu preciso pagar para ter uma consulta com o Exu? Não deveria. É porque a gente vê em várias casas, inclusive, que o Exu, para descer na Terra e para fazer uma consulta para alguém, precisa pagar. Não deveria. Tá, e aí uma outra dúvida nessa linha. Faz diferença se der pro espírito lá uma cachaça bem baratinha ou um uísque super caro? Nenhuma. Nenhuma. Se ele tiver que praticar o mal, ele vai praticar com um corote lá, como um bom uísque. Como se ele tiver que fazer o bem, ele vai praticar o bem no corote como um uísque. Não tem diferença. O que diferencia é o médium e o espírito que ele está trabalhando. Não há diferença. Se ele vem para praticar o bem, ele não está se importando com o que estão sendo oferecido para ele, entendeu? Até porque ele, de uma certa forma, aquele instrumento que é aquele canal, aquele veículo que é a cachaça, é só um veículo de energia. Então, tanto faz como tanto fez. O que muda é a ordem de trabalho e quem está conduzindo o trabalho, que é o médium e o espírito. Então, não há diferença. Olha aí, ó. Bom, e teve algo que repercutiu bastante, como essa questão que tu falaste de sacrificar, né, os animais. Então, tem muitas pessoas que não sabem o que é feito com a carne, por exemplo. Os filhos da casa, eles comem aquela carne? Consegue contar um pouquinho para nós como que funciona a gente não diz, a gente costuma não usar essa expressão sacrificar, né? A gente usa a expressão sacralizar. Um bom dirigente, quando esses bichos são sacralizados, porque nós precisamos ainda daquela energia do achorô, do sangue do bicho, né, na realidade, é uma energia, né? Porque o sangue para nós é vida. Um ser humano, um cadáver não tem sangue, tá ali, né? Só tem energia através do sangue. Então, o que a gente tem um cuidado de quando a gente pega este bicho, nós temos que estar com eles bem tranquilos. No momento da sacralização, esses bichos não podem passar por sofrimento. Não podem. Nós temos que amenizar o máximo possível o sofrimento desses bichos, tá? Esses bichos são imolados, sacralizados, tá? Após isso, a carne é oferecida
para todos que participam, nós fazemos o nosso batuque. E lá no batuque, a festa toda é com essas carnes, que são ali sacralizadas. Alguns de nós, quando é muita carne, nós oferecemos em asilos, em casas, doamos essas carnes, né? Para quem queira comer. Nada é desperdiçado. Quando ela é sacralizada com este propósito, né? Para alimentar, para energizar os nossos orixás ou os nossos exus de uma forma em termos de energia. Nós usamos esta carne, nós comemos toda esta carne. E aquilo que nós não comemos, nós oferecemos, nós doamos para quem queira. Né? Existe uma diferença. Quando nós usamos esses animais em benefício para um cliente, tá? Eu atendi um cliente e aí eu precisei passar esta ave no cliente. Então eu precisei fazer uma troca de energia. Esta ave eu não posso comê-la. Por quê? Ela está trazendo uma energia. Eu não vou comer a energia de uma pessoa que está aí com uma demanda grande. Então esta ave nós não consumimos, nós despachamos em locais que não venham agredir a mãe natureza. O correto tem que ser este, tá? Ou nós despachamos ou nós enterramos, dependendo de cada um, de casa para casa, né? Mas isso só acontece quando nós usamos no cliente. Quando há uma sacralização em ordem energética, nós consumimos. Nada é desperdiçado. Nós fazemos lá a nossa farofa, nós temos as nossas comidas, né? Nós temos o nosso amalá, que é a comida de Xangô, que é feito com os nossos 4 pés, a carne do pai Xangô. A gente usa o carneiro, porque o carneiro é oferecido ao pai Xangô porque ele é o bicho do pai. Então, aquele carneiro, aquela carne de carneiro, nós fizemos um bom churrasco, os cabritos nós também usamos num bom churrasco, oferecemos para o povo que nos visita. Se irem em nossas casas de batuque, vocês vão comer carne de cabrito, carne de carneiro, né? As carnes que nós oferecemos em farofada e tudo aquilo que sobra, que nós não vamos consumir, damos para os filhos da casa. Olha, levem. Eu não vou consumir. É muita galinha, levem para casa de vocês. Tem bastante criança. Ou então os pais de santo, algumas casas, vão em vilas oferecer para aquelas pessoas que não têm o que comer dentro de casa. Então é dessa forma que a religião, tudo que nós usamos é consumido. Entre nós, ou então oferecemos para a comunidade. Não existe o desperdício. Não é desta forma. Claro, isso varia de casa para casa, né? Mas o correto, a ordem é essa. Pessoal, então, enquanto a nossa entrevistada toma aguinha ali, deixa eu fazer um agradecimento muito especial para Pamela Hair. Como vocês perceberam, né? Cada podcast eu estou com uma maquiagem diferente, meu cabelo aqui todo encaixado. E graças a Pamela Hair que tem esse cuidado especial comigo. Então, ela cuida... É aqui na Avenida Planalto, tem um estacionamento próprio. Eles trabalham com todos os tipos, né? É cabelo, maquiagem, unha, massagem. É um atendimento muito especial. E sem falar que tem aquele cafezinho gostoso com um bolinho que ela serve para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer Pamela Hair aqui na Avenida Planalto. Beth, no mundo espiritual, ou até aqui na Terra, existe a lei do retorno? Vamos supor, não para o médium, não para a pessoa que incorpora, que é um intermediário, que recebe, mas para quem vive fazendo trabalhos, macumbas, encomendando coisas para os outros, tem uma hora que vai voltar para essa pessoa ou ela fica impune, digamos assim, não acontece nada? Bom, eu acredito que retorne. Tá? Tu não pode simplesmente passar aqui no plano Terra. Eu costumo dizer que o plano Terra é uma escola, né? Lição aprendida não é lição repetida. Então, se tu tá numa escola e tu tá ali com as tuas notas baixas, tu tá só aprontando na escola, é óbvio que tu não vai passar. Não tem como tu passar. O plano Terra não é diferente. Se tu pratica o mal, é uma colheita. Tudo aquilo que tu plantas, tu vai colher. Se tu só planta maldade, tu tá fazendo mal para as pessoas, tu tá usando uma religião que ela é milenar. Para fazer o mal, a conta vai chegar. Eu conheço histórias e histórias de pai de santo que morreram de uma forma muito, muito sofrida. E, consequentemente, lá do outro lado, ele também não vai ter uma boa colheita. Então, tu tens que usar aquilo as tuas armas de uma forma muito positiva. Se tu pratica o mal, tu vai automaticamente
receber o mal. E paga sim. A lei do retorno existe aqui sim. Do outro lado, tu vai continuar colhendo. Isso eu posso garantir. Do outro lado, tu vai continuar colhendo. Mas tu tem sim aqui a tua parcela assim para te pagar essa continha. Sim, tu paga. Né? Da mesma forma, se tu seguir uma cartilha que é do bem, viver a tua vida, tu construir, automaticamente tu vai ter que seguir aquele cursinho ali. Mas quem pratica o mal, sim, ela retorna. De um jeito... eu costumo dizer assim, ó. Eu conheci uma pessoa, vou dar um exemplo, que a pessoa praticava muito. E eu e um outro colega, ele dizia assim, mas como que o orixá dela é conivente? Como que o orixá vai aceitar tudo isso? E eu dizia para ele, não, o orixá não é conivente, uma hora ela vai ter que pagar. E, infelizmente, ela pagou da pior forma possível, tá? Então, quer dizer, paga-se sim, paga. E ela, como outros pais e outros dirigentes e outros sacerdotes, também pagaram, e sempre é no final. Independente se é sacerdote ou não, se de algum segmento ou não, se a pessoa, o caráter, vai ter que pagar, sim, de uma forma ou de outra. Se não é no final de carreira, é com o filho, é com o pai, é com as pessoas que mais amam, pagam sim. Existe uma lei, a lei do retorno, sim. E hoje em dia percebe-se muito nas redes sociais, pessoas colocando, faço o trabalho para isso, para aquilo, e muitas vezes sem jogar, né? Porque, pelo pouco que eu entendo, creio que nos búzios a gente consegue ter um entendimento, o orixá nos manda uma mensagem, né? Digamos, através dos búzios, né? Do jogo dos búzios, a gente consegue perceber o que deve ser feito, o trabalho, ou a mãe de santo, o pai de santo... Imagina, por exemplo, chegou o Marcelo e vai me contar o problema dele, eu já vou dizer, vamos fazer tal coisa. Não é assim, precisa ser consultado os búzios antes, é isso? Sim, tudo deve ser consultado. Claro que a gente tem uma mediunidade trabalhada, né? A gente, ao longo dos anos, a gente desenvolve uma mediunidade. Mas tudo tem que ser direcionado pelo teu orientador, que é o dono da tua cabeça, é o carro-chefe. Quem é de nação tem que abrir um búzio. Quando eu abro um búzio, e aí, digamos assim, o Marcelo, né, chegou lá, olha, eu vou ver o que está acontecendo. Meu orixá vai determinar, vai dizer, olha, ele está com problema tal, situação tal, em momento tal. Aí eu pergunto, bom pai, já sei qual é a causa da doença, então vamos agora, temos diagnóstico, vamos à receita do que eu preciso fazer. Se ele está com um problema na ordem, digamos assim, os caminhos estão trancados, as coisas não estão evoluindo, ele está tentando, ele tem lá um emprego, que ele largou um currículo, mas ninguém está chamando ele. Aí o meu orixá vai dizer, bom, minha filha, tu tens que fazer um trabalho de abertura para o Marcelo. Então, o que eu vou usar? Quem é o meu caminho? Aí eu pergunto, bom, eu sei que o Bará é o senhor do caminho, então eu já sei que eu vou fazer um trabalho para o pai Bará, mas não é só apenas o pai Bará, eu tenho que buscar algo mais. E aí eu pergunto ao meu orixá, bom pai, o que eu posso fazer? Qual orixá que eu busco mais? O que eu tenho que fazer, pai? Eu fico só com os orixás ou eu posso usar os guardiões, que para nós é os guampudo, os guardiões nessa esfera de trabalho? Quando no meu búzio, né? Porque como eu trabalhei em centro espírita, eu tenho uma comunicação, eu consigo, mesmo que muitos dizem, não enxerga o Exu no Ifá, no búzio, né? Uhum. Realmente a gente não enxerga, mas a comunicação vem. Aí se o meu orixá diz, filha, não, tu pode usar sim os guardiões para o tipo de trabalho. Pela minha experiência, como eu trabalho já há algum tempo, eu já sei mais ou menos o segmento que eu vou trabalhar com o Marcelo. Então, eu vou o quê? Meu pai me deu a receita. Vou fazer um serviço de abertura de caminho para o Marcelo, para que ele consiga aquele emprego. Então, eu vou usar o pai Bará e vou usar o pai Ogum, para que ambos possam trabalhar no campo espiritual do Marcelo, para que ele, com a força de vontade dele, pegando o bus das 6, vai chegar lá naquele emprego, o currículo dele está lá embaixo daquele monte, de repente vem um ventinho, e aí, olha, tem um currículo aqui, vou pegar, e aí aparece o Marcelo. Mais ou menos uma ideia assim, tá? Então, quer dizer, o orixá, que no meu caso, te dá ali um encaminhamento de
como tu tem que proceder com o Marcelo. Em casos que não é para o orixá, ele vai dizer, filha, não é o caso, não é para nós, né? Desta forma. Aí, de repente, na Umbanda, tem serviço na Umbanda? Tem. Mas aí quem determina não seria o orixá diretamente, né? De repente, na Umbanda lá com o dirigente responsável da casa, ele vai consultar lá com um caboclo e o caboclo diz assim para ele, olha, tu tens que na mata fazer um agrado para tal caboclo, ou tu tem que ir na pedreira, tu tá com problema na justiça, então vamos fazer um axé pro Pai Xangô, vamos largar lá na pedreira, que lá é o reino, o habitat do Pai Xangô. Tu tá com problemas assim, então, quer dizer, a gente tem que ter um encaminhamento, mas sempre o direcionamento parte de uma leitura, não é uma coisa da imaginação, né? Claro que tem pais de santo que já estão na caminhada há muito tempo, já sabe mais ou menos que tipo de... É o mesmo que tu chegar lá no médico, o médico já sabe mais ou menos o que tu tens, né? A tua patologia, já tem teu diagnóstico, ele já sabe mais ou menos. Claro que o que é bom para ti não vai ser bom para o Marcelo, é óbvio, mas a gente tem uma ideia. E aí, quando a gente já tem essa ideia, a gente só pergunta a confirmação no búzio. Pai, posso fazer assim? Posso agir assim para o Marcelo? O pai disse, ok. Bom, eu tenho o ok do meu pai, então eu tenho que seguir ele. Na minha fé, eu sigo cegamente ele, porque até o dia de hoje está dando certo. Então, é dessa forma que funciona. E quando a pessoa não se ajuda, a religião faz milagre, vamos supor... Ao invés de levantar cedo, pegar o ônibus das 6 e largar currículo, a pessoa está ali no sofá e ela fica esperando que o emprego surja do nada. Não acontece. Não acontece. Nem o santo, nem o Buda, não, nem Hare Krishna, nada. Se tu não fizer a tua parte, não tem como. Faça por ti que eu te ajudarei. Agora, tu tem que fazer a tua parte. Vocês dizem isso para quem procura vocês? Tu tem que fazer a tua parte, senão não vai acontecer do nada. Exatamente, tá? A pessoa chega na minha casa, tá com os caminhos trancados, tá? O que eu vou fazer? Eu faço um trabalho, uma abertura, dependendo do qual é, porque às vezes eu faço, o correto é uma abertura, mas existem outras circunstâncias, né, que levaram àquele problema. E eu chego para a pessoa e diz para ela assim, olha só, eu fiz um axé para ti, mas olha só, tu vai lá na empresa tal, né, larga teu currículo, que as coisas vão melhorar. Eu passo, uma pessoa está doente, eu sou muito séria. Olha só, eu vou passar um axé em ti, do pai Ossanhe, eu vou trazer lá a mãe Oxum, vou trazer o orixá que me determinarem. Mas olha só, existe uma coisa chamada medicina, médico. O que é do santo, o santo cura. Agora, o que é do médico, o santo vai encaminhar o médico para descobrir a tua doença. Existem vários casos dentro da religião que a pessoa tem uma doença lá desconhecida, o médico ainda não achou, a gente passa o axé na pessoa e ela vai no médico e o médico encontra e entra no tratamento. E aí, então, o que acontece? Nós fizemos um trabalho conjunto. Ou então a pessoa está hospitalizada. A gente vai lá, entra no hospital, passa-se o axé na pessoa, ou um familiar vem até nós, traz uma peça de roupa. A gente trabalha com o espiritual junto com a medicina. Tem que ter a medicina. Se é caso para medicina, é caso para medicina, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um caso, a pessoa já desencarnou. Ela era mãe de 2 filhos santos meus. Ela tinha um problema que ela foi hospitalizada e aí ela chegou no hospital, os filhos ficou lá na emergência, os filhos foram na minha casa. Eu abri meu búzio, eu disse, olha, a mãe de vocês tem uma coisa que meus pais estão dizendo, porque meu pai não pode dar diagnóstico. Ah, tu tem um câncer. Ah, tu tem aí uma sinusite. Ah, tu tem uma gripe. Não existe isso. Tá? Nenhum orixá vai dar diagnóstico, ele não é médico, ele é uma energia. E aí, eu jogando, eu disse, olha, a coisa é severa, requer tratamento, mas tem que ter cuidado. Resumo da ópera, ela estava com câncer. E aí, os filhos entraram em desespero. Enquanto meu pai diz, luta, a gente luta. Quando o pai diz, deu, não há mais possibilidade, não há mais possibilidade. E aí ela tinha um câncer de pulmão, um câncer na cabeça, e nós passamos a trabalhar em cima daquela doença, fazendo axés. A gente encontrou cura ali naquele momento
numa doença que os médicos diziam que não tinha, entendeu? Então, ela teve uma sobrevida de mais 5 anos, quando realmente não tinha o que fazer. Quando houve uma piora da doença, nós fomos sempre, eu ia para o Búzio. Eu fui para o Búzio e eu cheguei para meus filhos e disse assim, meu orixá disse, meus filhos, vivam os poucos dias que restam da vossa mãe, porque agora não tem mais o que fazer. A hora dela está chegando e ela precisa descansar, ela precisa partir. E ali foi determinado. Então, nós não fizemos mais nada. Porque se nós fizéssemos qualquer axé para dar uma sobrevida, nós estaríamos alimentando o sofrimento de uma pessoa e nós não temos esse direito. Nós não somos Deus, Deus determina a hora de chegada e de partida. Mas nós poderíamos dar, nesse período de sobrevida para ela, um alívio daquela doença que ela estava padecendo. E a gente pôde dar, o orixá pôde dar a ela 5 anos, um pouco mais, sem a dor. E provavelmente acalmou ela, acalmou os filhos. Exatamente, porque a gente sabe que o câncer, infelizmente, é uma doença que ela progride pela autoestima de cada um. Se a pessoa está com a estima muito baixa, ele, né, fica de uma forma muito agressiva. Então, a gente passou ali, o orixá deu a ela um alento e ao familiar. Então, se o orixá diz, podemos trabalhar naquela área, trabalhamos, mas eu sempre digo para o cliente lá na minha casa, olha só, eu sou muito franca, eu vou passar um axé em ti, mas eu quero que tu entendas, o que é da espiritualidade, a espiritualidade vai tratar. O que é para o médico da terra, tu vai continuar lá no médico da terra, tu não vai parar de tomar teu remédio da pressão, tu não vais parar de fazer o teu tratamento porque tu precisas. Não tem essa de, tu larga tudo porque agora tu tá na cura. Isso não existe. É um trabalho conjunto. É dessa forma que a gente trabalha. E a espiritualidade tem se mantido assim. O que a senhora viveu nesses anos de religião que fez ter a certeza da sua fé? Esses milagres. Os milagres de dar uma sobrevida, de ver pessoas se transformarem dentro da religião. Eu conheço pessoas no meu convívio que até ontem nem acreditavam em Deus. E então, como eu estava te dizendo, eu vi pessoas que ainda ontem não acreditavam em Deus. Eu tive na minha frente consulente que chegaram para mim e disseram assim, Dona Beth, eu estou desistindo da minha vida, eu não quero mais viver. Eu simplesmente, a minha dor, meu sofrimento é muito grande, por isso. E eu chegar para ela e, através de uma conversa, depois eu mantendo contato com ela e ela dizer para mim assim, obrigado, hoje eu não penso mais em me matar. Eu disse para ela, então, isso a religião é grande, é grandioso, a fé. Então, isso eu vi ao longo dos anos. E a responsabilidade, né? A gente sabe que uma mãe de sangue já tem uma responsabilidade. Sim. E como é ter essa responsabilidade de ser mãe de filhos de santo? Não tem aquela coisa assim, meia-noite alguém tá mandando mensagem desesperado, querendo conversar sobre algo? Na realidade é assim, ó. Quando tu assume um cargo, né, de sacerdote, no caso eu uma sacerdotisa, tu não tem mais vida própria por um bom período, né? Então tu passa a ser responsável pelaquela vida daquela pessoa que entrou e tu passa a ser responsável por tudo que vem atrás dela. Família, filhos. Então aquela pessoa não vem sozinha, ela vem com uma bagagem. E tu te propôs a abrir a porta da tua casa, o teu quarto de santo, para receber aquela pessoa, então tu passa a ser responsável. E como mãe, tu tem que responder pelos problemas. E sim, acontece do nada, às vezes eu estou numa situação, e não só os filhos como clientes, eu estou numa situação, numa festa, num programa familiar, ou tá de madrugada, alguém... Dona Beth, ou Mãe de Santo, olha só, eu estou com um problema tal. Aí eu pego, me sento, só um pouquinho, e a gente, vamos conversar. E aí a pessoa me expõe o problema e a gente tem que encontrar solução dentro daquilo que é possível, porque a gente também tem limitações como ser humano, né? Claro. Então, dentro daquelas limitações, eu tenho que encontrar, sim, a resposta, porque aquela pessoa, ela está entregando a vida dela, os problemas dela,
nas minhas mãos, nas mãos do meu orixá. Então eu passo a ser aquela que vai guiar, aquela que vai conduzir. E como mãe, eu tenho que orientar. Tenho que usar o búzio, eu tenho que usar a minha experiência, eu tenho que usar a minha paciência para orientar como mãe, sim. E eu não sou apenas mãe daquela pessoa, eu passo a ser a mãe da família toda. Eu tenho uma família, tem pessoas que eu atendo a família toda. Pensa que é a família toda, tá? Então, quer dizer, eu passo a ser mãe de todo mundo. É uma missão bonita, né? A gente passa a dividir. A gente divide alegria, sabe? Tipo assim, no meu aniversário não é meu aniversário, é aniversário de todo mundo, porque todo mundo participa. E eu também, e na casa do meu pai de santo também é assim. A festa de aniversário dele não é a festa de aniversário dele, é todos nós. A gente participa, é a casa, é o carinho, é a família. A gente se torna, é um elo, uma família. Então eu passo a ter duas famílias, os meus filhos carnais e os meus filhos de religião, que nas minhas orações eu sempre falo, os meus filhos de ventre e os meus filhos de religião, porque a gente tem isso, né? Mas é uma coisa muito boa. Eu não me vejo hoje fora disso, não consigo. Eu já tentei fugir, hoje eu não tenho mais o que fugir. Eu não consigo me ver fora disso, de não sentar na frente de alguém e eu tenho essa mania de falar demais, e aí eu quero cavocar, eu quero ajudar, eu digo, olha só, não fica assim, tudo vai passar. Então eu tenho essa coisa assim de estar sempre querendo me envolver nos problemas dos outros, sim. A senhora teria alguma dica assim para deixar para quem está nos assistindo? Por exemplo, algum banho para limpeza? Alguma dica, alguma oração? Naquele momento de aflição, o que fazer? Para quem pedir? Tá. Bom, pra ti ou pra lá? Pode ser ali. Tá. Não, pra ti que fica mais à vontade. Tá bom. Tá? O que devemos fazer? Primeira coisa, em momentos de aflição, buscar a prece. Eu sou muito da prece. Buscar o equilíbrio. Às vezes, tu não precisa fazer o Pai Nosso. Tu não precisa te postar de joelhos, né, como numa sinagoga, para fazeres as tuas preces. Não. Tu simplesmente invoca teu Deus, tua crença, seja do jeito que for, né? Olha só, eu costumo chamar Deus carinhosamente meu Deus. Meu Deus. Então, eu no meu momento digo assim, meu Deus, olha só, pai velho, tô precisando de ti. Olha só, tá difícil? E aí eu procuro serenizar, né, a minha mente e ali buscar algum equilíbrio. Não é fácil. Então, o que eu indico para as pessoas? Sempre que tiver em desespero, faça um banho. Um bom banho que eu sempre aconselho é um banho de boldo. Por que o boldo? O boldo para nós é uma erva que ela limpa o teu campo espiritual, ela te traz equilíbrio, ela te traz energia. E é uma erva que tu encontra, é um mato que é fácil de encontrar. Então, tu macera aquela erva, após o teu banho de higiene, tu macera aquela erva, tu coa aquela erva e tu pode fazer uso da cabeça aos pés, porque tem ervas que nós não podemos usar na cabeça aos pés, porque na nossa cabeça, o nosso ori, temos o nosso chakra da energia central. Então, tem ervas que elas são muito pesadas, elas limpam as nossas larvas espirituais, mas o nosso ori tem que ser meio que protegido, tá? Mas eu costumo dar o boldo porque é uma erva que ela é fácil e ela tem um grande poder. E nós costumamos dizer que é tapete de Oxalá, tapete que Jesus Cristo pisou. Tapete que Oxalá pisou. Então, é uma erva que ela tem um poder muito forte. Eu costumo também indicar que sempre que possível, à noite, quando estiver em repouso, coloque um copo com água. A água, ela é a força, ela é energia. Tanto é que o planeta Terra todo é envolto de água. Nós vivemos 9 meses dentro de uma água. A água para nós, na nossa religião, ela é muito sagrada, porque a água ela é através do batismo que ela nos traz energia. Dentro da nossa ritualística afro, a água ela é muito importante e a água também encerra o que nós chamamos o Egum. O desencarne, porque quando nós, africanistas, temos um ritual
quando o africanista desencarna, na realidade, nós usamos a água para realmente ali acabou-se. A água realmente é o divisório. E nós costumamos dizer que não é o fim. Nós estamos retornando à massa de origem. E nós não usamos preto, nós usamos o branco. Porque quando ele volta à massa de origem, existe festa no Orum, né? Então ele tem que ser recebido pelo orixá, pelos orixás dele, e muita festa. Então nós usamos todos vestes brancas, né? Quando nós participamos de um ritual de desencarne de um africanista, né? Nós temos todo um ritual preparativo para o desencarne, é uma outra situação que chamamos de missa de Aresum, que é o desligamento daquele ser da nossa religião. Então, a água, ela tem um poder muito grande para nós também. E a água, ela, quando tu estás em descanso, em repouso, ela limpa o campo em que tu estás, e no dia seguinte tu vais pegar esta água, vai colocá-la fora, né? Num lugar em que ninguém vai pisar, e a vida segue. Mas quando tu tiveres em momentos de desorientação, eu digo para as pessoas, fé! Fé em Deus, e o resto a gente vai caminhando. Nós temos uma pergunta final, Certo. que ela não tá no nosso script, né? Sim, que vai então. muito ao encontro do nome do nosso programa. O nosso Certo. programa é Multiverso. Beleza. Então, é um outro mundo. Digamos que a Beth, que a dona mãe Beth de Xangô, estivesse em um outro lugar, em um outro planeta, digamos assim, mas tivesse a força... Vamos lá, Marcelo, me ajuda a formalizar essa pergunta. Digamos que tu tem acesso a outro plano, ao mundo dos espíritos, e tu pode influenciar a Beth daqui. Isso aí. Acho que alguma coisa assim. Isso aí. Se tu tivesse esse poder de influenciar a Elizabeth daqui, ou influenciar as pessoas, o que você mudaria? Nas pessoas ou em você mesma? O que eu mudaria? Eu simplesmente ia falar muito da caridade. Fazer o bem, não olhar a quem. Não julgar. Não julgar. Se eu pudesse, de alguma forma, de um outro plano, poder conduzir o trabalho de uma forma geral, eu queria uma unificação das pessoas, que não existisse preto, branco. Eu detesto essa expressão, ai, aquele branco, ai, aquele negro. Eu vejo pessoas. Que pudesse existir uma unificação dos seres, que não houvesse julgamento, que as pessoas pudessem trabalhar em qualquer segmento religioso sem separatismo de héteros, homos, não existisse preconceito, que as pessoas pudessem se permitir. Se eu pudesse ter este poder de poder mudar a situação, eu queria uma unificação das pessoas, que as pessoas não olhassem com um olhar de desprezo, que não existisse pobre e rico, mesmo que a gente sabe que exista, tudo isso faz parte do crescimento, tudo isso faz parte, mas se eu pudesse mudar isso, eu faria isso. Uma unificação de sentimentos, de preconceitos, que fossem barreiras quebradas, que as pessoas pudessem sentar numa mesma mesa e a gente pudesse olhar a coisa de uma forma, vamos melhorar. Por que não melhorar? Pudéssemos uns ajudar os outros, e que as pessoas não se sentissem menosprezadas, que as pessoas não se sentissem diminuídas uma diante das outras. Então, acho que era dessa forma que eu agiria. Que lindo, que mensagem bonita, hein? Mãe Beth de Xangô, Dona Beth, nós agradecemos muito a tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A casa está com uma energia melhor com a sua presença. Obrigada. Ela veio de Porto Alegre para nos dar essa honra. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns por essa tua bela missão, que tu continue... Obrigada! O terreiro está lá... E podem visitar o terreiro, uma casa muito simples, não almejo muita coisa, mas o coração é aquela coisa, coração de mãe sempre cabe mais um. Muito obrigada, então, volte sempre. Obrigada pela oportunidade mais uma vez a todos vocês, a nossa amiga também. Agradeço a oportunidade de poderem terem me trazido e eu poder falar, né, da nossa religião.
né? Que hoje é vista por olhares, por ângulos um pouco diferentes, né? Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, ter ajudado a olhar de uma forma mais positiva o nosso caminho, que a nossa religião, de uma forma geral, nação Batuque, Rio Grande do Sul, a Umbanda e a Quimbanda, ela veio de solo africano. Mas, chegando aqui, hoje nós vivemos esse contexto todo. E na verdade tem conversa para mais um dia, né? Não tem nem que ser mais um podcast. Eu até já deixo uma sugestão aqui no ar. Já que tu deixaste em aberto, mais adiante a gente pode convidar a Beth e alguém de outra religião para debaterem. Né? Nossa, ficarei muito feliz. Olha aí, encontramos. Tudo com respeito, a gente segue em diante. É verdade. Muito obrigada. De nada. Até mais, pessoal. Até mais, tchau.